Física quântica ao alcance de todos. Sumário. Prefácio. No país do Quantum. O Banco Heisenberg. O Instituto de Mecânica. A Escola de Copenhague. A Academia Fermi Bose. Realidade virtual. Átomos no vácuo. O Castelo Rutherford. O baile de massacrados das partículas, a piteira fantástica da física experimental. Prefácio. Na primeira metade do século XX, nossa compreensão do universo foi virada de pernas para o ar. As antigas teorias clássicas da física foram substituídas por uma nova maneira de olhar o mundo, a mecânica quântica. Esta estava em desacordo, sob vários aspectos, com as ideias da antiga mecânica newtoniana. Na verdade, sob vários aspectos, estava em desacordo com nosso senso comum. Entretanto, a coisa mais estranha sobre essas teorias é seu extraordinário sucesso em prever o comportamento observado dos sistemas físicos. Por mais absurda que a mecânica quântica possa nos parecer, esse parece ser o caminho que a natureza escolheu, logo, temos que nos conformar. Este livro é uma alegoria da física quântica, no sentido dicionarizado de, uma narrativa que descreve um assunto sob o disfarce de outro. O modo pelo qual as coisas se comportam na mecânica quântica parece muito estranho para nossa maneira habitual de pensar e torna-se mais aceitável quando fazemos analogias com situações com as quais estamos mais familiarizados, mesmo quando essas analogias possam ser inexatas. Tais analogias não podem nunca ser uma representação verdadeira da realidade, na medida em que os processos quânticos são de fato bastante diferentes de nossa experiência ordinária. Uma alegoria é uma analogia expandida, ou uma série de analogias. Como tal, este livro segue mais os passos de Pilgrim's Progress ou as viagens de Gulliver do que Alice no País das Maravilhas. Alice parece o modelo mais conveniente, no entanto, quando examinamos o mundo que habitamos. O país do Quantum por onde Alice viaja se parece mais com um parque temático no qual Alice é às vezes uma observadora, ao passo que algumas vezes se comporta como uma espécie de partícula cuja carga elétrica pode variar. Esse país do Quantum mostra os aspectos essenciais do mundo quântico, o mundo que todos nós habitamos. Grande parte da história é pura ficção e os personagens são imaginários, embora as notas que descrevem o mundo real sejam verdadeiras. Através da narrativa você encontrará muitas afirmações obviamente absurdas e bastante divergentes do senso comum. Em sua maior parte, elas são verdadeiras. Niels Bohr, o pai da mecânica quântica em seus primórdios, é conhecido por ter observado que qualquer um que não tenha ficado aturdido ao pensar na teoria quântica não a compreendeu com seriedade, embora a descrição do mundo proposta pela mecânica quântica é sem dúvida interessante e notável, mas estaríamos seriamente preparados para acreditar que é verdadeira? Curiosamente achamos que estamos. Para frisar essa afirmação, ao longo deste livro você encontrará breves notas que enfatizam a importância da mecânica quântica no mundo real. As notas são mais ou menos assim. Essas notas resumem a importância, para o nosso mundo, dos tópicos quânticos encontrados por Alice em cada capítulo. Elas pretendem ser suficientemente não intrusivas, de modo que você pode ignorá-las enquanto estiver lendo a história das aventuras de Alice, mas se quiser descobrir o real significado dessas aventuras, as notas estão convenientemente próximas. Há também algumas notas longas nos finais de capítulo. Elas esclarecem alguns dos pontos-chave no texto e são assim caracterizadas. Ver nota 1 no final do capítulo. Vários aspectos pelos quais a teoria quântica descreve o mundo podem parecer absurdos à primeira vista, e possivelmente podem assim parecer da segunda, terceira e 25ª vez. E, no entanto, o único jogo na cidade. A antiga mecânica clássica de Newton e seus seguidores é incapaz de dar qualquer tipo de explicação para os átomos e outros microsistemas. A mecânica quântica concorda muito bem com a observação. Os cálculos são frequentemente difíceis e entediantes, mas, onde foram efetuados, se adequaram perfeitamente ao que fora realmente observado. É impossível enfatizar suficientemente o notável sucesso prático da mecânica quântica.
Embora o resultado de uma medida possa ser aleatório e imprevisível, as previsões da teoria quântica se ajustam consistentemente aos resultados médios obtidos a partir de muitas medidas. Qualquer observação macroscópica envolverá inúmeros átomos e, portanto, inúmeras observações em escala atômica. De novo veremos que a mecânica quântica é bem-sucedida, na medida em que automaticamente se adequa aos resultados da mecânica clássica para objetos macroscópicos. O inverso não é verdadeiro. A teoria quântica foi desenvolvida para explicar observações feitas nos átomos. Desde sua concepção, foi aplicada com sucesso ao núcleo atômico, à interação forte de partículas que provém do núcleo e ao comportamento dos quarks dos quais são compostas. A aplicação da teoria foi estendida por um fator de algo como 100 bilhões. Os sistemas considerados tanto diminuíram em tamanho como aumentaram em energia por esse fator. E um longo caminho de extrapolação de uma teoria a partir de sua concepção original, mas até aqui a mecânica quântica parece estar apta a lidar com esses sistemas extremos. Até o ponto em que foi investigada, a mecânica quântica parece ser de aplicabilidade universal. Em uma escala macroscópica, as previsões da teoria quântica perdem seu aspecto aleatório e se adequam àquelas da mecânica clássica, que trabalha muito bem com objetos grandes. Em uma escala microscópica, no entanto, as previsões da teoria quântica são consistentemente confirmadas em experimentos. Até mesmo essas previsões, que parecem implicar um retrato absurdo do mundo, estão sustentadas pela evidência experimental. Intrigantemente, como discutido no capítulo 4, a mecânica quântica parece estar numa estranha posição de se adequar a todas as observações feitas, embora se discuta quais observações podem efetivamente ser feitas. Parece que o mundo é mais estranho do que imaginamos e talvez mais estranho do que possamos imaginar. Enquanto isso, porém, vamos acompanhar Alice em seu início de jornada pelo país do Quantum. Robert Gilmore. Alice estava entediada. Todos os seus amigos estavam de férias, visitando os parentes e ela, por causa da chuva, ficou trancada em casa, vendo televisão. Naquela tarde já tinha assistido ao 5º episódio de um curso de introdução ao Esperanto, a um programa de jardinagem e a uma propaganda política. Alice estava entediada de verdade. Olhou para o livro que estava no chão, ao lado da cadeira. Era uma edição de Alice no País das Maravilhas que ela, mais cedo naquele dia, tinha deixado por ali ao acabar de ler. Não sei por que não pode haver desenhos e programas mais interessantes na televisão, divagava. Queria ser como a outra Alice. Ela estava entediada e descobriu o caminho para uma terra cheia de seres interessantes e acontecimentos estranhos. Se houvesse algum jeito de encolher para flutuar através da tela da televisão, talvez eu pudesse encontrar várias coisas fascinantes. Frustrada, ela olhava para a tela, onde naquele momento uma imagem do primeiro-ministro dizia que, feitas todas as considerações, as coisas estavam bem melhores do que 3 anos antes, ainda que nem sempre parecessem assim. Ficou um pouco surpresa ao ver a imagem do rosto do primeiro-ministro se desmanchar devagarinho e se transformar numa névoa de pontinhos brilhantes que dançavam e que pareciam fluir para dentro da TV, como se estivessem chamando por ela. Puxa, disse Alice, acho que eles querem que eu os siga. Levantou-se de um salto e foi em direção à televisão, mas tropeçou no livro que tinha displicentemente largado no chão, e caiu de cabeça. Enquanto caía, espantou-se ao ver a tela ficar enorme, e se surpreendeu cercada pelos pontinhos dançantes que fluíam para dentro da imagem. Não consigo ver nada com esses pontos dando voltas ao meu redor, pensou. E como estar perdida numa tempestade de neve. Não consigo nem mesmo ver meus pés. Queria ver só um pouquinho. Não dá nem para saber onde estou. Naquele momento, Alice sentiu seus pés encostarem em algo sólido e se viu sobre uma superfície plana e dura. À sua volta os pontinhos começavam a sumir e ela percebeu que estava cercada por formas indefinidas. Olhou mais de perto para a que estava mais próxima e observou uma figura pequena, da altura da sua cintura, no máximo. Era muito difícil definir-la, pois ficava pulando de um lado para outro e se mexendo tão rápido que mal dava para ver direito.
A forma parecia estar carregando algum tipo de bengala, ou talvez um guarda-chuva fechado, que ficava apontado para cima. Olá, Alice se apresentou educadamente. Eu sou a Alice. Posso saber quem você é? Sou um elétron, disse a forma. Sou um elétron spin para cima. É fácil me distinguir da minha amiga Ali, a elétron spin para baixo, que é obviamente muito diferente de mim. E disse para si mesmo, num tom baixinho, algo que soou como, vive lá diferença. Pelo que Alice pôde ver, o outro elétron era quase igual, a não ser pelo guarda-chuva, ou o que quer que fosse aquilo, que apontava para baixo, na direção do chão. Era difícil ter certeza, uma vez que a figura também estava pulando de um lado para outro, tão rapidamente quanto a primeira. Por favor, disse Alice a seu mais novo conhecido. Poderia fazer a gentileza de parar por um momento para que eu possa vê-lo com mais clareza. Sou bastante gentil, disse o elétron, mas receio que não haja espaço bastante. Mas vou tentar, de qualquer forma. Assim dizendo, ele começou a diminuir a sua taxa de agitação. Mas quanto mais devagar se movia, mais se expandia para os lados e mais difuso ia ficando. Naquele momento, apesar de não se mover rapidamente, ele estava tão indefinido e tão fora de foco que Alice não conseguia vê-lo com mais clareza do que antes. Isto é o melhor que posso fazer, resfolegou o elétron. Receio que quanto mais lentamente eu me mover, mais espalhado eu fico. As coisas são assim aqui no país do Quantum. Quanto menos espaço você ocupa, mais rápido você tem de se mover. Uma das regras, e não há nada que eu possa fazer. Realmente não há espaço para diminuir a velocidade aqui, continuou o companheiro de Alice enquanto recomeçava a pular rapidamente de um lado para outro. A estação está ficando tão lotada, que preciso ser mais ulo. De fato, no espaço em que Alice se encontrava estava lotado pelas figurinhas que se espremiam uma ao lado da outra, dançando e se movendo febrilmente. Partículas no nível atômico diferem de objetos em escala macroscópica. Elétrons são muito pequenos e não apresentam características particulares, sendo completamente idênticos uns aos outros. De fato, eles têm algum tipo de rotação, apesar de não ser possível dizer exatamente o que é que está em rotação. Uma característica peculiar é que todos os elétrons giram a mesmíssima taxa, não importando em que direção a rotação é medida. A única diferença é que uns giram em uma direção e outros giram em outra direção. Dependendo da sua direção da rotação, os elétrons são conhecidos como spin para cima ou spin para baixo. Que seres estranhos, pensou Alice. Acho que nunca conseguirei ver como são de verdade já que não param quietos e nada indica que um dia pararam. Porque não parecia ser possível fazê-los se moverem mais devagar, ela resolveu tentar um outro assunto. Você poderia me dizer por gentileza que tipo de estação é esta onde nós estamos? Ela perguntou. Numa estação ferroviária, é claro, respondeu alegremente um dos elétrons. Era muito difícil para Alice dizer qual deles tinha falado, pois todos eram muitíssimo parecidos. Vamos pegar o trem de ondas para aquela tela que você vê. Você vai pegar depois o Expresso Photon, acredito, se quiser ir mais longe. Está falando da tela de televisão? Alice perguntou. Ora essa, é claro, disse alto um dos elétrons. Alice podia jurar que não tinha sido o mesmo que respondera à primeira pergunta, mas era muito difícil ter certeza. Venha. O trem está aqui e temos de embarcar. De fato, Alice pôde ver uma fila de pequenos vagões alinhados na estação. Eram todos bem pequenos. Alguns estavam vazios, alguns estavam ocupados por um elétron, e outros por 2 elétrons. Os vagões enchiam-se rapidamente, na verdade, parecia que não restava mais nenhum vazio, mas Alice percebeu que nenhum dos vagões levava mais do que 2 elétrons. Quando eles passavam perto desses vagões, os 2 ocupantes gritavam, lotado! Lotado! Vocês não poderiam espremer mais do que 2 num vagão, estando o trem assim tão cheio? Alice perguntou a seus companheiros. Oh, não! Nunca além de 2 elétrons juntos, esta é a regra.
Acho então que teremos de ocupar vagões diferentes, disse Alice um pouco contrariada, mas o elétron a tranquilizou. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que nenhuma partícula pode ter valores bem definidos para posição e velocidade ao mesmo tempo. Isto significa que uma partícula não pode permanecer estacionária numa determinada posição, já que uma partícula estacionária tem uma velocidade bem definida, a velocidade de valor zero. Você não é problema algum. Você pode entrar no vagão que quiser, é claro. Não vejo como isso será possível, respondeu Alice. Se um vagão estiver cheio demais para vocês, com certeza não haverá espaço para mim também. De jeito nenhum. Os vagões só podem acomodar 2 elétrons, por isso os lugares para elétrons devem estar quase todos tomados, mas você não é um ELET-IOH. Não há nenhuma outra Alice no trem, então há espaço mais do que suficiente para uma Alice em qualquer um dos vagões. Alice não entendia tudo que ele dizia, mas, temendo que o trem partisse logo, começou a procurar um lugar vago que pudesse acomodar mais um elétron. E este aqui? Perguntou ao seu companheiro. Aqui tem um vagão com um elétron só. Dá para você entrar aqui? Claro que não. Ele disparou, horrorizado. Este também é um elétron spin para cima. Não posso dividir um vagão com outro elétron spin para cima, que sugestão. É totalmente contra o meu princípio. Contra os seus princípios, é o que quer dizer? Alice perguntou. Quero dizer aquilo que disse. Contra o meu princípio, ou melhor, contra o princípio de Pauli, que proíbe que 2 de nós, elétrons, façamos a mesma coisa ao mesmo tempo, o que inclui ocupar o mesmo espaço F e ter o mesmo spin, ele respondeu, ofendido. Alice não conseguia entender o que o tinha deixado tão magoado, mas deu uma olhada rápida ao seu redor para ver se encontrava um outro vagão que fosse mais apropriado para ele. Acabou conseguindo achar um que abrigava um tinico elétron do tipo spin para baixo, e o companheiro de Alice prontamente pulou para dentro. Alice ficou surpresa ao ver que, apesar de o pequeno vagão agora parecer cheio, de alguma forma havia espaço o bastante para ela. Assim que ocuparam seus lugares, o trem começou a andar. A viagem foi monótona, e a paisagem desinteressante. Tanto que Alice ficou contente ao ver que o trem diminuía de velocidade. Esta deve ser a tela, suponho, pensou Alice. Estou ansiosa para saber o que acontecerá agora. Elétrons são absolutamente idênticos e obedecem ao princípio da exclusão de Pauli, ver capítulo 5, que impede que haja mais do que um elétron no mesmo estado, ou 2, quando você inclui as diferentes direções possíveis para o spin. Enquanto os elétrons saltavam do ir em pai à tela, uma J, I a U C agitação Loni de conta do lugar. O que está acontecendo? Alice perguntava alto. Por que todos estão tão excitados? Suas perguntas eram respondidas por um aviso que parecia surgir do ar que a cercava. O fósforo da tela está agora sendo excitado pelos elétrons que chegam, e assim teremos em breve a emissão de fótons. Aguardem a partida do expresso fóton. Alice olhou à sua volta para tentar ver a chegada do expresso, quando formas brilhantes e luminosas passaram correndo através da plataforma. Alice foi pega de surpresa no meio da multidão e levada junto com ela enquanto todos se reuniam dentro do mesmo vagão. Eles não parecem estar preocupados com nenhum princípio, de Pauli ou de qualquer outro, pensou Alice enquanto as figuras iam se espremendo em torno dela. Estes aqui certamente não se incomodam de estar no mesmo lugar. Acho que o expresso vai partir logo. Imagino onde será. Que vai parar, concluiu ao descer na outra plataforma. Puxa! Foi uma viagem rápida, com certeza. Alice estava corretíssima neste ponto. A viagem não durou tempo algum, pois o tempo fica efetivamente congelado para qualquer coisa que viaje com a velocidade da luz. Novamente ela se viu cercada por uma multidão de elétrons, todos correndo para longe da plataforma. Venha, um deles gritou para ela ao desembarcar. Devemos sair da estação agora se quisermos ir a algum lugar. Desculpe, perguntou Alice, hesitante, você é o mesmo elétron com quem eu estava falando antes? Sou, respondeu, enquanto disparava por uma passagem lateral.
Alice foi arrastada pela multidão de elétrons e conduzida através da entrada principal da plataforma. Puxa vida, que coisa mais irritante, disse Alice. Perdi de vista a única pessoa que conheço neste lugar estranho e não tenho ninguém que me explique o que está acontecendo. Não se preocupe, Alice, disse uma voz à altura de seu joelho. Vou lhe mostrar aonde ir. Era um dos elétrons. Como sabe meu nome? Perguntou Alice com espanto. Simples. Sou o mesmo elétron que estava falando com você antes. Não pode ser, exclamou ela. Vi aquele elétron indo em outra direção. Talvez não fosse o mesmo com quem eu estava falando antes. Certamente era. Então você não pode ser o mesmo, disse Alice, logicamente. Vocês não podem ser o mesmo elétron, sabia? Oh, sim, podemos, replicou o elétron. Ele é o mesmo. Eu sou o mesmo. Nós todos somos o mesmo, sabia? Exatamente o mesmo. Isto é ridículo, argumentou Alice. Você está aqui ao meu lado enquanto o outro foi para algum lugar naquela direção, por isso vocês dois não podem ser a mesma pessoa. Um de vocês tem de ser diferente. Não mesmo, gritou o elétron, pulando de um lado para outro, ainda mais rápido por causa de sua excitação. Somos todos idênticos. Não há como nos diferenciar. Por isso, veja, ele deve ser o mesmo e eu devo ser o mesmo também. Nesse momento, a multidão de elétrons que rodeava Alice começou a gritar: eu sou o mesmo também, eu sou o mesmo que você é, eu também sou o mesmo que você. O tumulto era terrível. Alice fechou os olhos e pôs as mãos nos ouvidos até o barulho acabar. Quando tudo estava quieto novamente, Alice abriu os olhos e abaixou as mãos. Viu que não havia mais sinal da multidão de elétrons e que ela estava sozinha, saindo pela entrada da estação. Olhando em volta, viu-se numa rua que, à primeira vista, parecia bem normal. Virou à esquerda e começou a caminhar pela calçada. Antes que fosse muito longe, cruzou com uma figura na frente de uma passagem procurando melancolicamente algo em seus bolsos. Era baixo e muito pálido. Era difícil ver seu rosto com nitidez, assim como era o caso com todo mundo que Alice tinha conhecido recentemente. Mas ele parecia bastante com um coelho, pensou Alice. Meu Deus, estou atrasado e não consigo encontrar as minhas chaves. Eu tenho de entrar diretamente. Assim dizendo, ele se afastou um pouco e voltou correndo em direção à porta. Correu tão rápido que Alice não foi capaz de vê-lo em nenhuma posição. Em vez disso, viu uma série de imagens dele nas diferentes posições que ocupara ao longo do seu trajeto. As imagens iam do ponto de partida até a porta onde, ao invés de parar como Alice esperava, continuavam porta adentro, diminuindo cada vez mais até ficarem pequenas demais para serem vistas. Alice mal teve tempo de registrar essa estranha série de imagens quando a figura ricocheteou de volta na mesma velocidade, deixando novamente uma série de imagens. Dessa vez elas terminaram abruptamente com o infeliz personagem caído de costas, em cima de um bueiro. Igualmente decidido, ele se levantou e disparou de novo em direção à porta. Novamente apareceu a série de imagens que se encolhiam para dentro da porta, e novamente ele ricocheteou e acabou caindo de costas. Enquanto Alice corria em sua direção, ele repetiu o movimento várias vezes, jogando-se contra a porta e novamente caindo de costas. Pare, gritou Alice. Não faça isso. Você vai acabar se machucando. A pessoa parou de correr e olhou para Alice. Olá, minha querida. Receio que eu deva fazer isto. Estou trancado do lado de fora e preciso entrar logo, por isso não tenho opção senão tunelanitivávés da barreira. Alice olhou para a porta, que era grande e sólida. Não acho que terá muita chance de atravessá-la correndo e se atirando contra ela, disse. Está tentando derrubá-la. Oh, não, certamente que não. Não quero destruir minha linda porta. Apenas desejo atravessá-la. Por outro lado, temo que o que disse seja verdade. A probabilidade de conseguir atravessá-la não é grande, realmente, mas devo tentar. E agazendo isso, atirou-se novamente contra a porta.
Alice o abandonou, achando que seria perda de tempo, e se afastou no momento em que ele voltava cambaleante mais uma vez. Após alguns passos, Alice não pôde resistir e deu uma olhada para trás, para ver se, por acaso, ele tinha desistido. Viu mais uma vez a série de imagens que iam cm direção à porta e se encolhiam ao chegar lá. Ela esperou pelo ricochete. Das menor que maior que o T1, às vezes tinha sido imediato, mas desta vez nada houve. A porta estava lá, sólida sozinha, e não havia sinal do seu conhecido. Após alguns segundos em que nada e acento agudo e Ion Tessel, Alice ouviu o ruído de trancas e correntes vindo de detrás da porta, que se abriu. Seu conhecido reapareceu e acenou para ela. Que sorte a minha, disse ele, a probabilidade de penetrar uma barreira grossa como esta é realmente muito pequena. E uma sorte espantosa eu ter conseguido atravessá-la em tão pouco tempo. Fechou a porta cm seguida com uma batida sólida que indicava o término daquele encontro. Alice continuou sua caminhada. Um pouco à frente ela chegou a um terreno vazio ao lado da rua, onde um grupo de operários estava reunido em volta de uma pilha de tijolos. Alice deduziu que fossem operários, pois estavam descarregando mais tijolos de dentro de um carrinho. Bem, pelo menos estas pessoas estão se comportando de maneira sensata, pensou consigo mesma. Naquele instante, um outro grupo dobrou a esquina correndo, carregando algo que se assemelhava a um enorme tapete enrolado, e começou a desenrolá-lo no terreno. Alice percebeu então que aquilo era algum tipo de planta baixa de um prédio. A planta parecia ser bem grande, já que cobria a maior parte do espaço disponível. Puxa! Acho que deve ser do mesmo tamanho do prédio que eles vão construir, disse Alice, mas como conseguirão construir alguma coisa se a planta já ocupa todo o espaço? Os operários acabaram de pôr a planta na posição e voltaram à pilha de tijolos. Começaram a pegar os tijolos e jogá-los aparentemente a esmo em cima da planta. Tudo estava confuso, os tijolos catam ora num lugar, ora em outro, e Alice não via nenhum objetivo nisso. O que estão fazendo? Perguntou a um homem que estava afastado para o lado. Como ele parecia não estar fazendo nada, ela deduziu que fosse o mestre de obras. Vocês só estão empilhando os tijolos desorganizadamente. Não deviam estar construindo um prédio. Com certeza, querida. E estamos, respondeu o mestre de obras. É bem verdade que as flutuações aleatórias ainda são grandes o bastante para esconder o padrão, mas assim que tivermos estabelecido a distribuição de probabilidades para o resultado que precisamos, estaremos conseguindo, não há o que temer. Alice achou aquela demonstração de otimismo não muito convincente, mas ficou quieta e observou a chuva de tijolos que continuava a cair no terreno. Pouco a pouco, para sua surpresa, notou que alguns tijolos caíam mais em certas regiões do que em outras e que era possível distinguir paredes e vãos de portas. Ela olhava fascinada enquanto reconhecia as formas dos cômodos que iam surgindo daquele caos inicial. Puxa, que impressionante, disse. Como conseguem fazer isso? Ora, já não disse a você, sorriu o mestre de obras. Você nos viu estabelecer a distribuição de probabilidades antes de começarmos. É ela que especifica os lugares onde deve haver tijolos e onde não deve. Precisamos fazer isso antes de começar a deitar os tijolos porque não sabemos onde eles vão parar quando os jogarmos, entende? Continuou. Não vejo por quê, interrompeu Alice. Estou acostumada a ver os tijolos serem postos um depois do outro, em linhas certas. Bem, não é assim que fazemos aqui em Quantum. Aqui não podemos controlar onde cada tijolo vai, apenas a probabilidade de que irá para um lugar ou outro. Isto quer dizer que quando há poucos tijolos, eles podem cair em quase todos os lugares e então não parecem ter nenhum tipo de padrão. Quando seu número aumenta, porém, você descobre que só há tijolos onde há alguma possibilidade de que eles estejam lá, e onde a probabilidade é maior, é onde haverá mais tijolos. Quando se lida com grandes quantidades de tijolos, tudo acaba funcionando muito bem, é verdade. Alice achou tudo isso muito esquisito, apesar de o mestre de obras falar com tanta precisão que até parecia fazer algum sentido.
Não perguntou mais nada, pois as respostas dele apenas a confundiam mais. Agradeceu então pelas informações e continuou andando pela. A teoria quântica descreve o comportamento de partículas em termos de distribuições de probabilidade, e a observação real de partículas individuais ocorre aleatoriamente dentro destas distribuições. As probabilidades podem incluir processos classicamente proibidos, tais como a penetração de partículas através de uma estreita barreira de energia. Rua. Não muito tempo depois, ela avistou uma janela onde um grande cartaz dizia: insatisfeito com seu estado? Gostaria de passar para um nível mais alto? Ajudaremos você a fazer a transição por apenas 10 electron-volts. Oferta sujeita à limitação usual da exclusão de Pauli. Tenho certeza de que deve ser alguma coisa muito excitante, mas não tenho ideia do que se trata, e se fosse perguntar a alguém, estou certa de que a resposta me deixaria ainda mais perdida do que estou agora, exclamou Alice desesperada. Não entendi nada do que vi até agora. Queria encontrar alguém que me desse uma boa explicação sobre o que está acontecendo em volta de mim. Não tinha percebido que havia falado alto até ouvir a resposta dada por um passante. Se quiser entender o país do quantum, vai precisar de alguém que lhe explique a mecânica quântica. Para isso, você deveria ir ao Instituto de Mecânica, aconselharam na. Oh, serão eles capazes de me explicar o que está acontecendo aqui? Gritou Alice satisfeitíssima. E serão capazes de me explicar todas as coisas que vi, assim, no zero cartaz naquela janela e o que quer dizer aquele EV. Acho que a mecânica poderá lhe explicar a maior parte, respondeu seu informante, mas como EV são unidades de energia, provavelmente você deveria começar perguntando sobre elas no Banco Heisenberg, principalmente porque fica ali do outro lado da rua. Alice olhou para onde ele apontava e viu uma grande construção com uma fachada muito pomposa, obviamente construída para impressionar. Tinha uma entrada com pilastras de pedra e, no topo, em letras garrafais, estava gravado o nome Banco Heisenberg. Alice atravessou a rua, subiu a longa escadaria que levava à porta grandiosa, e entrou. Passando pela porta, Alice se viu numa sala com colunas altas e paredes de mármore. Era igualzinho a outras casas bancárias que ela havia conhecido, só que este parecia mais com um banco. Havia uma fileira de caixas ao longo da parede, e o amplo salão estava dividido por barreiras de fita para que os clientes já fossem formando filas enquanto esperavam para ser atendidos. No momento, porém, não havia cliente algum. Além dos caixas atrás do balcão e o guarda de pé ao lado da porta, Alice não via mais ninguém. Como tinham-lhe aconselhado a pedir informações no banco, ela começou a andar com decisão em direção à fileira de caixas. Um momento, disse o guarda. Aonde pensa que está indo, mocinha? Não vê que há uma fila? Desculpe, respondeu Alice, mas não estou mesmo vendo a fila. Não há ninguém aqui. Claro que há, e muitos, enfatizou o guarda. Estamos recebendo muitos ninguéms, hoje. Normalmente nós nos referimos a eles como virtuais. Poucas vezes vi tantas partículas virtuais esperando por seus empréstimos de energia. Alice percebeu, e isto estava se tornando comum, que nada ia ser rapidamente esclarecido. Olhou para as janelinhas dos caixas e viu que, apesar de o banco parecer estar vazio, os caixas estavam muito ocupados. Figuras brilhantes iam aparecendo, uma de cada vez, na frente de uma janelinha ou outra, e depois saíam correndo do banco. Num momento, ela viu um par de figuras se materializarem juntas em frente ao caixa. Percebeu que uma delas era um elétron, a outra era muito parecida, mas era meio como o negativo de uma fotografia da primeira, o oposto em cada detalhe dos elétrons que ela tinha visto antes. Aquele é um positron, um antielétron, murmurou uma voz no ouvido da Alice. Ela se virou e viu uma jovem mulher de olhar severo e muito bem vestida. Quem é você? Perguntou Alice. Sou a gerente do banco, respondeu a jovem. Sou a encarregada da distribuição dos empréstimos de energia para as partículas virtuais.
A maioria é de lótons, como pode ver, mas às vezes atendemos pares de partículas e antipartículas, que chegam juntas para pedir um empréstimo, como aquele par de elétron e pósitron que você viu há pouco. Por que é que precisam de empréstimos de energia? Perguntou Alice. E por que não consigo vê-los até antes de conseguirem o empréstimo? Bem, vejamos, respondeu a gerente, para que uma partícula exista adequadamente, para que seja livre, possa se movimentar e ser observada normalmente e tudo o mais, ela deve ter ao menos uma energia mínima específica a que chamamos de energia da massa de repouso. Essas pobres partículas virtuais não têm nem mesmo essa energia. A maioria não tem nenhuma energia e por isso nem existe de verdade. Para a sorte delas, podem fazer um empréstimo de energia aqui no banco e isto permite que existam por algum tempo. Ela apontou para um cartaz na parede que dizia: condições de empréstimo. Triângulo triângulo T igual a H2 dá-se preferência a pagamento imediato. Isto é o que chamamos de relação de Heisenberg. Ela governa todas as nossas transações. O H é chamado constante de Planck, o valor corretamente reduzido, é claro. A relação triângulo dá a taxa de câmbio para nossos empréstimos de energia. A quantidade triângulo é a quantidade de energia emprestada e triângulo T é o intervalo de tempo para o qual o empréstimo vale. Quer dizer, disse Alice, tentando acompanhar o que a gerente dizia, que é como a taxa de câmbio entre duas moedas diferentes, de modo que quanto mais tempo houver, mais energia pode ser emprestada. Oh, não! É justamente o contrário. A energia e o tempo multiplicados juntos é que dão um valor constante. Quanto maior a energia, mais curto é o período de tempo em que vale o empréstimo. Para entender direitinho, dê uma olhada naquela partícula e antipartícula exóticas que acabaram de fazer um empréstimo no caixa 7. Alice olhou para onde a gerente indicou e ficou impressionada. Na frente do caixa estava um par de figuras, uma era o oposto da outra, da mesma forma que o elétron e o pósitron que ela tinha visto antes. Este par, porém, era de figuras brilhantes e chamativas cuja presença ocupava tanto espaço que quase escondiam o caixa atrás delas. Alice ficou impressionada com a extravagância das duas, como não podia deixar de ser, mas quando ia abrir a boca para fazer um comentário, elas se dissiparam e desapareceram por completo. Aí está um exemplo do que eu estava dizendo, continuou a gerente calmamente. Aquele par pegou uma quantidade enorme de energia para sustentar a imensa massa de repouso necessário ao estilo de vida deles. Mas porque o empréstimo era muito alto, o prazo para pagamento era tão curto, mas tão curto, que eles nem conseguiram sair do balcão antes de pagar o empréstimo de volta. Como essas partículas pesadas não conseguem ir muito longe antes de pagarem teus empréstimos de energia, elas são conhecidas no nosso ramo como partículas de curto alcance, completou a gerente. A relação entre tempo e energia é a mesma para todos, então? Perguntou Alice, sentindo que talvez tivesse finalmente conseguido descobrir alguma coisa definitiva. A maioria das partículas tem uma massa de repouso, e isso é o equivalente B unir a quantidade grande de energia. Partículas virtuais sem energia inicial podem existir por um breve período, pegando emprestada a energia de QPRSL$m para sua massa de repouso como unir a flutuação quântica. Exatamente. A constante de Planck é sempre a mesma, independente do momento e do lugar em que é aplicada. E a chamada constante universal, que significa simplesmente que ela será a mesma em qualquer lugar. Nós trabalhamos com energia aqui no banco, continuou a gerente, porque aqui no país do Quantum, energia funciona como se fosse dinheiro. Assim como você dá nomes como reais ou dólares ao seu dinheiro, nós chamamos a unidade de energia mais usada aqui de EV. A quantidade de energia de uma partícula é o que determina aquilo que ela é capaz de fazer. A velocidade em que pode ir, o estado que pode ocupar, o quanto ela afetar a outros sistemas, tudo isso depende da energia que a partícula possui. Nem todas as partículas são completamente destituídas de energia, como estas que estão na fila. Muitas delas têm suficiente energia própria e, nesse caso, conseguem mantê-la pelo tempo que quiserem.
São elas que você deve ter visto andando lá fora. Toda partícula que necessita de uma massa, precisa ter energia suficiente para sustentar sua existência. Ela apontou para outro aviso emoldurado na parede, que dizia: massa é energia. Energia é massa. Se uma partícula quiser possuir massa, ela deve achar energia para sustentar essa massa. Se sobrar alguma energia, ela poderá ser usada para outras coisas. Nem todas as partículas se importam com massa. Há algumas, friandise, partículas boêmias que não têm qualquer massa de repouso. Elas não são limitadas como a maioria, que precisa se virar para conseguir sua massa e por isso podem fazer uso até mesmo de pequenas quantidades de energia. Fótons são um bom exemplo. Um fóton não tem massa de repouso. Por isso, um fóton em repouso não pesa absolutamente nada. Mas veja bem, fótons não são encontrados em repouso, normalmente, eles estão sempre correndo por aí, à velocidade da luz, pois é deles que a luz é feita, entendeu? A luz não é um fluxo constante e suave. Ela é feita de um monte de quanta, pequenos pacotes de energia, o que faz com que o fluxo seja granulado. Esses quanta, ou partículas de luz, são chamados fótons. Quase tudo é feito de quanta de algum tamanho. É daí que vem o nome da física quântica. Veja todos esses fótons saindo do banco agora. Os fótons são todos basicamente o mesmo, exatamente um como o outro, assim como os elétrons também são o mesmo, mas você pode notar que muitos deles são bem diferentes. Isso é porque eles possuem diferentes quantidades de energia. Alguns têm muito pouca energia, como aqueles fótons de radiofrequência que estão saindo agora. Alice olhou para uma multidão de fótons que passava por ela, fluindo em volta de seus pés e saindo pela porta. Enquanto saíam, ela ouviu fragmentos de música, vozes impostadas e alguma coisa sobre almoçar numa quinta-feira. Eu não sabia que ondas de rádio eram feitas de fótons, confessou Alice. Oh, sim, elas são. Elas são fótons com um comprimento de onda bem grande, de baixa frequência e bem pouca energia. Elas andam em grupos, pois para terem efeitos perceptíveis é preciso um monte de uma vez. São figurinhas muito simpáticas, não são? Sorriu a companheira de Alice. Já os fótons visíveis, aqueles que fazem a luz que as pessoas usam para enxergar, têm uma frequência maior e mais energia. O efeito de um deles pode ser bem perceptível. Os mais abastados, os grandes gastadores, são as ondas de raios X e os fótons gama. Cada um deles transporta muita energia e consegue fazer com que sua presença seja notada no ambiente, se decidirem interagir. Isso tudo é muito interessante, disse Alice, quase sincera, mas eu ainda estou confusa quanto à própria ideia de energia. Poderia me dizer o que realmente é a energia? Muito sensata a sua pergunta, respondeu a gerente, satisfeita. Infelizmente, não é fácil respondê-la. Venha para o meu escritório e eu tentarei lhe dar uma explicação. A gerente atravessou o salão, puxando Alice com rapidez até uma discreta mas intimidante porta no canto oposto, que levava a um escritório grande e moderno. Fazendo um sinal para que Alice se sentasse em uma confortável poltrona na frente de uma mesa larga, a gerente deu a volta e se sentou em uma cadeira, do outro lado da mesa. Bem, começou ela, energia é um pouco como o dinheiro no seu mundo, e isso também não é muito fácil de explicar com exatidão. Eu achei que fosse fácil, respondeu Alice. Dinheiro é feito de moedas, como os meus trocados, ou pode ser de notas, também. Isso é papel moeda, que certamente é uma forma de dinheiro. Mas o dinheiro não precisa estar em moedas e notas. Pode estar também numa caderneta de poupança, por exemplo, ou em ações de companhias, ou mesmo investido em construções. E como a energia, que pode assumir várias formas, muito diferentes umas das outras. A forma mais óbvia é a energia cinética, disse a gerente, enquanto se ajeitava na cadeira. Sua voz tinha o tom complacente de quem se prepara para fazer uma longa palestra para uma plateia cativa. Uma partícula, ou qualquer objeto, terá energia cinética se estiver se movendo. Cinética significa movimento. Há outras formas de energia, também.
Há a energia potencial, tal como a energia gravitacional de uma pedra que esteja em cima de um morro e que por isso pode rolar para baixo. Há também a energia elétrica, ou a energia química, que é a energia potencial que os elétrons têm quando estão dentro de átomos. Há, como eu disse, a energia da massa de repouso, que muitas partículas precisam ter apenas para existir, para assim terem alguma massa. Uma forma de energia pode ser convertida em outra, assim como você deposita papel moeda na sua caderneta de poupança. Posso dar um exemplo, se você olhar pela janela. Ela se inclinou e apertou um botão em sua mesa, e uma janela redonda se abriu na parede em frente a Alice. Através dela, Alice pôde ver uma montanha russa. Enquanto olhava, um carrinho chegou ao topo de uma das subidas, fazendo uma pequena pausa antes de descer pelo outro lado. Aquele carrinho, como você está vendo, não está em movimento agora e por isso tem energia cinética nula. Mas ele está no alto, e sua posição lhe confere energia potencial. Quando começa a descer, ele perde altura e por isso perde também um pouco de sua energia potencial, que é convertida em energia cinética. E isso que o faz ir mais e mais rápido enquanto desce. Alice mal podia ouvir os excitados gritos de alegria dos passageiros do carrinho disparando sobre os trilhos. Energia existe em muitas formas. Ela pode se manifestar como a energia da massa de repouso de uma partícula, como a energia cinética que está envolvida no movimento de qualquer objeto e como os vários tipos de energia potencial. Uma forma de energia potencial é a energia gravitacional potencial de um objeto, que diminui à medida que o objeto cai. Se os trilhos fossem bem lisos e as rodas corressem sem fricção, continuou a desinteressada palestrante, o carrinho voltaria ao repouso somente quando estivesse exatamente na mesma altura de onde partiu. Ela se inclinou de novo para mexer em alguma coisa na mesa. As distantes figuras na montanha-russa gritaram de surpresa quando viram que a subida seguinte diante deles adquirira subitamente uma altura bem maior. O carrinho diminuiu de velocidade até parar completamente antes de chegar ao topo. Como foi que você fez isso? Alice exclamou, espantada. Nunca subestime a influência de um banco, murmurou sua companheira. Vamos ver o que acontece agora. O carrinho começou a andar para trás nos trilhos em meio a gritos ainda excitados, mas não tão felizes quanto da última vez. A velocidade foi aumentando até o carrinho passar em disparada pelo ponto mais baixo e começar a subir o outro lado, diminuindo de velocidade. Ele foi parar justamente onde Alice o tinha visto pela primeira vez e aí começou a descer de novo. Assim ele continuaria indefinidamente, com a energia do carrinho mudando de energia potencial para energia cinética, e vice-versa, mas acho que você entendeu. A gerente apertou outro botão na mesa e a janela se fechou. Este é o tipo de olhar óbvio com que se vê a energia no mundo clássico. Ela muda de forma de maneira contínua e suave. Você viu como o carrinho aumentou de velocidade progressivamente enquanto descia, sem grandes saltos. E não há nenhuma restrição óbvia sobre a quantidade de energia que qualquer objeto pode ter. Aqui no país do Quantum, não é assim que acontece frequentemente. Em muitas situações, uma partícula só pode ter um conjunto restrito de valores de energia e só pode aceitar ou rejeitar energia em pacotes, que nós chamamos de quanta. No mundo clássico, todos os pagamentos de energia são feitos à prestação, com várias parcelas muito frequentes e bem pequenininhas, infinitesimais mesmo, mas aqui é normal que sejam feitos em parcelas com determinado valor. Na teoria quântica, considerar energia e momentum é tão importante quanto considerar posição e tempo. Mais importante, na verdade, pois é mais fácil medir a energia de um átomo do que determinar onde ele está. Energia é, em um certo sentido, o equivalente do dinheiro no mundo físico. Energia é definida classicamente como a capacidade de realizar trabalho. É necessário as partículas ter energia, se quiserem fazer alguma coisa, isto é, fazer transições de um estado a outro. Momentum é uma quantidade mais parecida com velocidade. É estar indo em uma determinada direção, enquanto energia é só uma grandeza sem direção associada. Quando se diz o quanto de energia existe, não resta mais nada a se dizer.
elétrons, se movendo da direita para a esquerda e da esquerda para a direita à mesma velocidade, têm a mesma energia cinética, mas momentam opostos. Como você viu, a energia cinética é um tipo de energia teatral e espetacular, algo que os corpos só têm quando estão em movimento. Quanto mais massa tiver o corpo, mais energia cinética ele terá, e quanto mais rápido se mover, mais energia cinética terá, sem que a quantidade dependa de forma alguma da direção em que o corpo se move, apenas da velocidade. Neste sentido, assim como o plural de quantum é quanta, o de momentum é momenta, r. Há uma diferença em relação a outra quantidade muito importante que nos diz como uma partícula se move. É algo a que chamamos momentum ou quantidade de movimento. O momentum é como a medida da obstinação de uma partícula. Toda partícula está determinada a continuar a se mover exatamente da mesma maneira como se movia antes, sem nenhuma alteração. Se alguma coisa se move com rapidez, é preciso uma determinada força para torná-la mais lenta. Uma força é também necessária para alterar a direção do movimento, mesmo se a rapidez da partícula continuar a mesma. Uma mudança só na direção do movimento não faz com que a partícula perca sua preciosa energia cinética, já que isso depende apenas da rapidez do movimento e não de sua direção. Ainda assim, a partícula resiste a essa mudança pois isso implica na alteração de seu momentum. Partículas são muito conservadoras nesse sentido. É tudo uma questão do que chamamos de parâmetro, continuou a gerente entusiasmada. Ao se descrever uma partícula, temos de usar os parâmetros corretos. Se quiser dizer onde ela está, você deverá falar de sua posição e tempo, por exemplo. Achei que só fosse preciso dizer em que posição ela está, objetou Alice. Isso dirá onde ela está, não dirá. Certamente que não. Você precisa do tempo, tanto quanto da posição. Se quiser saber onde um objeto está agora, ou onde estará amanhã, não adianta nada eu lhe dizer sua posição se é onde ele estava há uma semana. Você precisa saber o tempo e a posição, porque as coisas tendem a se movimentar, sabia? Assim como se quiser saber o que uma partícula está fazendo, você deve descrever isso em termos de seu momentum e energia. Geralmente, é preciso ter a posição e o tempo se quiser saber onde uma partícula está. Aqui no país do quantum, os parâmetros tendem a estar relacionados. Quando você tenta ver onde algo está, isso afeta o momentum deste objeto, quão rápido ele está se movendo. É outra forma da relação de Heisenberg que eu mostrei para você no banco.